Você está passando pelo momento mais difícil da sua vida e se pergunta onde Deus está. Você clama, você chora, você implora, mas o céu parece fechado. E enquanto você espera, enquanto as lágrimas caem no travesseiro de madrugada, uma mentira sussurra no seu ouvido. Deus te abandonou, Deus te esqueceu, Deus não se importa com você. Mas eu vou te dizer uma verdade que vai mudar tudo agora mesmo. Quando Deus te faz esperar, não é castigo. É porque Ele está preparando algo tão grande, tão impossível, tão além da sua compreensão, que se você visse hoje, o seu coração não aguentaria. Escute bem o que vou te dizer. A espera não é vazia. A espera não é cruel. A espera de Deus é o lugar mais sagrado onde você pode estar agora, porque é ali, naquele silêncio que te sufoca, naquela demora que te desespera, que Deus está te moldando. Você acha que está parado, mas está sendo transformado. Você acha que nada está acontecendo, mas no reino invisível, nos bastidores da eternidade, Deus está movendo montanhas que você nem sabe que existem. Está quebrando correntes que você nem percebe que te prendem. Está preparando bênçãos que vão te fazer cair de joelhos e chorar de gratidão. Mas você tem que entender uma coisa: Deus não trabalha no seu tempo. Deus não se curva à sua ansiedade. Deus não acelera o processo porque você está desesperado. E sabe por quê? Porque Ele te ama demais para te dar algo que você ainda não está pronto para receber. Ele te ama demais para abrir uma porta que vai te destruir. Ele te ama demais para te dar uma vitória que o seu caráter ainda não pode sustentar. A espera não é sobre você sofrer. A espera é sobre você se tornar quem precisa ser para carregar o que Deus vai te dar. Olha para Abraão. Deus prometeu um filho. Abraão esperou 25 anos. 25 anos olhando para Sara envelhecer. 25 anos ouvindo o silêncio de um berço vazio. 25 anos de gente zombando, rindo, perguntando cadê essa promessa? E o que Deus estava fazendo? Estava transformando Abraão de um homem de fé fraca em um homem de fé absoluta. Estava transformando um homem impaciente em um pai de nações. Se Deus tivesse dado Isaque no primeiro ano, Abraão não estaria pronto. A promessa teria chegado, mas o homem não estaria maduro para ela. A espera não foi para punir Abraão. A espera foi para preparar Abraão. E você, meu irmão, minha irmã, está sendo preparado agora. Deus não está te castigando. Deus está te moldando como o oleiro molda o barro. E o barro não pode dizer ao oleiro: acelera esse processo. O barro não pode dizer: eu já estou pronto. Só o oleiro sabe quando a obra está completa. Só Deus sabe quando você está pronto para receber o que Ele prometeu. E enquanto você espera, enquanto parece que nada acontece, a mão de Deus está sobre você, te transformando, te quebrando onde precisa quebrar, te construindo onde precisa construir. Agora, escute isso com atenção, porque isso pode salvar a sua vida. Você está sendo protegido. Você acha que Deus está atrasado, mas Deus está no tempo certo te protegendo de algo que te destruiria. Tem coisas que você pede, tem portas que você quer abrir, tem pessoas que você quer na sua vida. E Deus diz não. Não porque Ele é cruel, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele vê o que você não vê. Ele conhece o final da história. Ele sabe que se aquela porta abrir agora, você vai entrar em um caminho de destruição. Ele sabe que se aquela pessoa entrar na sua vida agora, vai te afundar. Ele sabe que se aquele emprego vier agora, vai te corromper. Quantas vezes você pediu algo com desespero e Deus não te deu? E anos depois você olhou para trás e disse: graças a Deus que Ele não me deu aquilo. Quantas vezes você implorou por uma porta que Deus fechou e hoje você entende que se tivesse entrado ali, estaria destruído? A espera de Deus é proteção. O silêncio de Deus é misericórdia. A demora de Deus é amor. Porque Deus não está te dando o que você quer agora. Deus está te preparando para o que Ele quer te dar depois.
E o que Ele quer te dar é infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente mais glorioso do que qualquer coisa que você poderia imaginar ou pedir. Tem gente que perdeu um emprego e ficou desesperada, achando que Deus a abandonou. Mas Deus fechou aquela porta porque havia uma empresa melhor esperando, um propósito maior, uma posição que ia te honrar de uma forma que você nem sonhava. Tem gente que teve um relacionamento destruído e ficou arrasada, pensando que nunca ia se recuperar. Mas Deus tirou aquela pessoa porque conhecia alguém que ia te amar de verdade, alguém que ia te respeitar, alguém que ia caminhar contigo em direção ao céu e não te arrastar para o inferno. A espera dói, eu sei que dói, mas a dor da espera é nada comparada à destruição de receber a coisa errada no tempo errado. Deus te ama demais para te dar migalhas quando Ele está preparando um banquete. Deus te ama demais para te dar uma poça de água quando Ele está abrindo um rio. Deus te ama demais para te dar uma vela quando Ele está trazendo o sol. Então você precisa confiar, você precisa descansar, você precisa parar de forçar portas que Deus fechou, você precisa parar de correr desesperado atrás de coisas que Deus tirou da sua vida, porque quando Deus tira é porque tem algo melhor. Quando Deus fecha é porque vai abrir algo maior. Quando Deus te faz esperar é porque o que vem é tão grande que exige preparação. Mas aqui está o problema. Aqui está onde a maioria das pessoas perde tudo: a impaciência. A impaciência é a arma mais perigosa do inimigo contra você. Satanás não precisa te fazer pecar de forma escandalosa. Ele só precisa te fazer desistir um dia antes da vitória. Ele só precisa te fazer abrir a porta errada porque você está cansado de esperar pela porta certa. Ele só precisa te fazer dizer: cansei de esperar em Deus, vou resolver isso sozinho. E aí você destrói tudo o que Deus estava construindo. Quantas pessoas estavam a um passo do milagre e desistiram? Quantas pessoas estavam a uma semana da resposta e abriram mão? Quantas pessoas estavam no último round da luta e jogaram a toalha? E o inimigo ri, porque ele sabe que se você aguentar só mais um pouco, só mais um dia, só mais uma noite de joelhos, a vitória vem. Mas se ele conseguir te convencer de que não vale a pena, de que Deus te esqueceu, de que nada vai mudar, então ele te rouba tudo. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu até o apoio da esposa. E os amigos chegaram e disseram: desiste, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Deus te abandonou, não tem mais jeito. Mas Jó se recusou a desistir. Jó se recusou a soltar a mão de Deus. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. Tudo. Mas imagine se Jó tivesse desistido no último dia de provação. Imagine se tivesse soltado a mão de Deus um dia antes da restauração chegar. Ele teria perdido tudo. A impaciência teria roubado a vitória dele. E você está no meio da provação agora. Você está cansado, você está exausto, você está à beira de desistir. Mas eu vou te dizer uma coisa: não desista, não solte, não abra mão. Porque o que Deus está preparando para você é grande demais para ser entregue rápido. O que Deus está construindo na sua vida é sólido demais para ser frágil. O que Deus está trazendo é eterno demais para ser temporário. Você precisa aguentar. Você precisa resistir. Você precisa permanecer de joelhos mesmo quando tudo diz para você levantar e ir embora. A impaciência te faz tomar decisões horríveis. A impaciência te faz casar com a pessoa errada porque você está cansado de esperar pela certa. A impaciência te faz aceitar qualquer emprego porque você não aguenta mais esperar pelo propósito. A impaciência te faz abrir portas que Deus trancou porque você está desesperado. E aí, anos depois, você olha para a sua vida destruída e diz: por que eu não esperei mais um pouco? Por que eu não confiei mais um dia? Por que eu não deixei Deus terminar o que Ele estava fazendo? Não cometa esse erro.
Não deixe a impaciência roubar o melhor de Deus para você. Fique firme, permaneça, aguenta, porque a vitória está vindo, a resposta está vindo, o milagre está vindo. Só não desista antes dele chegar. Agora vou te dizer algo que você precisa gravar no coração. Deus fecha portas que você ama porque conhece portas que você nem imagina. Você está chorando por uma porta fechada, mas Deus está dizendo: filho, se você soubesse o que tem do outro lado da porta que vou abrir, você não gastaria um segundo lamentando essa que ficou para trás. O problema é que você está olhando para o que perdeu. Você está fixado no que não deu certo. Você está obcecado pela porta que Deus trancou. E enquanto você olha para trás chorando, Deus está na frente te chamando. Vem, tem algo maior aqui. Tem gente que passou anos amarrada com um relacionamento tóxico, sofrendo, implorando para Deus salvar aquilo. E Deus não salvou, Deus destruiu, Deus quebrou, Deus arrancou aquela pessoa da sua vida. E você ficou revoltado. Por que, Deus? Eu te pedi tanto. Mas anos depois, Deus te apresenta alguém que te trata com honra, com respeito, com amor verdadeiro. E você entende. Era isso que Deus estava preparando. Era por isso que ele fechou aquela porta. Se eu tivesse ficado lá, nunca teria chegado aqui. Tem gente que perdeu um emprego e achou que era o fim do mundo. Mas Deus fechou aquela porta porque havia uma oportunidade maior, um propósito mais alto, uma missão que ia transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. E se você tivesse ficado naquele lugar medíocre, naquele conforto falso, naquela zona segura que te matava aos poucos, você nunca teria descoberto o gigante que Deus colocou dentro de você. Deus fecha portas de misericórdia, não de crueldade. Ele te tira de lugares pequenos porque te criou para espaços grandes. Ele te tira de relacionamentos rasos porque te preparou para um amor profundo. Ele te tira de empregos insignificantes porque te chamou para um propósito eterno. Mas você precisa confiar nele. Você precisa soltar o que ele tirou. Você precisa parar de tentar arrombar a porta que ele trancou. Porque enquanto você está perdendo tempo tentando voltar, Deus está te esperando na frente com algo que vai explodir a sua mente. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão por uma mentira. Passou anos sofrendo, anos esquecido, anos na escuridão. Mas Deus não o havia esquecido. Deus estava preparando José para ser governador do Egito. Deus estava transformando um jovem arrogante em um líder humilde. Deus estava quebrando o orgulho dele para que ele pudesse carregar a responsabilidade de salvar nações. Se José não tivesse passado pela prisão, não estaria pronto para o palácio. Se José não tivesse sido esquecido pelos homens, não teria dependido tanto de Deus. A porta que fechou para José era pequena. A porta que Deus abriu era gigante, e o mesmo está acontecendo com você. A porta que você está lamentando era pequena. A porta que Deus vai abrir é enorme. O relacionamento que você perdeu era limitado. O relacionamento que Deus está preparando é abençoado. O emprego que acabou era temporário. O propósito que Deus está revelando é eterno. Então para de olhar para trás, para de chorar pelo que ficou. Vira o rosto para frente e diz: Deus, eu confio em Ti. Eu não sei o que vem, mas sei que o que Tu preparas é sempre melhor. Abre os meus olhos para a porta nova. Tira o meu coração da porta velha. Eu escolho confiar. Agora preste atenção, porque isso vai mudar a forma como você enxerga a espera. Na espera, você não está parado. Você está sendo esvaziado. Você está sendo quebrado. Você está sendo diminuído. E você odeia isso. Você odeia sentir que está encolhendo, que está perdendo, que está sendo humilhado. Mas Deus não está te destruindo. Deus está te esvaziando do seu ego para caber o plano dele. Porque o plano de Deus é grande demais para um coração cheio de orgulho. A bênção de Deus é pesada demais para alguém que ainda acha que consegue sozinho. A glória de Deus não cabe em um vaso rachado pela arrogância.
Então Deus te leva ao deserto. Deus te coloca no vale. Deus permite que você seja humilhado, quebrado, esvaziado, para que você finalmente entenda: sem Deus, eu não sou nada. Sem Cristo, eu não consigo. Sem a graça dele, eu caio. E quando você chega nesse lugar de rendição total, de humildade absoluta, de dependência completa, aí sim Deus pode te usar. Aí sim Deus pode te abençoar. Aí sim Deus pode te levantar, porque agora você sabe que não é sobre você, é sobre Ele. Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. 40 anos. Um príncipe do Egito, criado no palácio, educado na melhor escola do mundo, agora catando ovelha no meio do nada. 40 anos sendo esquecido, sendo humilhado, sendo diminuído. Mas o que Deus estava fazendo? Deus estava esvaziando Moisés do orgulho egípcio. Deus estava quebrando a arrogância do palácio. Deus estava transformando um homem autoconfiante em um homem dependente de Deus. E quando Moisés finalmente estava vazio, quando finalmente era nada, aí Deus disse: agora você está pronto. Agora eu posso te usar para libertar uma nação. Se Deus tivesse usado Moisés aos 40 anos, cheio de si, cheio de orgulho, a missão teria falhado. Moisés teria tentado libertar Israel com a força dele, com a sabedoria dele, com o poder dele, e teria fracassado miseravelmente. Mas aos 80 anos, vazio de si mesmo, cheio de Deus, Moisés se tornou o maior libertador da história. A espera não foi perda de tempo. A espera foi preparação. O deserto não foi castigo. O deserto foi escola. E você está no deserto agora. Você está sendo esvaziado agora. E dói. Eu sei que dói. Dói perder o controle. Dói ser humilhado. Dói ver tudo desmoronar. Mas o que você não entende é que Deus está te preparando para algo que exige um nível de humildade que você ainda não tem. Exige um nível de dependência dele que você ainda não alcançou. Exige um nível de fé que só se desenvolve no vale, no deserto, na escuridão. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus esvaziar, deixa Deus quebrar o que precisa ser quebrado, porque do outro lado dessa espera tem uma unção, tem um poder, tem uma bênção que vai te fazer testemunha viva da glória de Deus. Não lute contra o processo, não resista à quebra. Não tente se segurar no orgulho, na autossuficiência, no controle. Entrega, rende, ajoelha e diz: Deus, esvazia-me, quebra-me, tira de mim tudo o que não é de ti. Eu não quero mais ser cheio de mim, eu quero ser cheio de ti. Faz o que precisa fazer, tira o que precisa tirar, porque eu confio que quando tu terminares, eu vou ser alguém que pode carregar a tua glória. E agora, a última verdade que vai explodir a sua mente. O que Deus está preparando é tão grande que se você visse agora, não acreditaria. Isso não é exagero. Isso não é uma frase bonita para te animar. Isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Abacuque que Deus está fazendo uma obra em nossos dias que, mesmo que alguém nos conte, não vamos acreditar. Deus está preparando algo tão impossível, tão sobrenatural, tão fora da lógica humana, que se ele te mostrasse hoje, você riria de incredulidade. Sara riu quando Deus disse que ela teria um filho. Riu porque era impossível. Era tarde demais, ela era velha demais, o corpo dela não funcionava mais. Mas Deus fez. Deus abriu o ventre dela. Deus trouxe vida de um lugar morto. E Sara teve Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos, e das 12 tribos veio Jesus Cristo. Tudo isso começou com uma promessa impossível, tudo isso começou com Sara rindo na cara de Deus. Mas Deus não se ofendeu, Deus apenas cumpriu. E Sara riu de novo, mas dessa vez de alegria, de espanto, de adoração. Abraão ouviu Deus dizer: Vou fazer de você pai de nações. E Abraão olhou para o corpo dele, olhou para o corpo de Sara e pensou: Como? É impossível. Mas Deus não perguntou a opinião de Abraão. Deus não pediu permissão. Deus apenas fez. E hoje,
Bilhões de pessoas no mundo inteiro chamam Abraão de pai da fé. Deus cumpriu o impossível. E o que Deus está fazendo na sua vida agora é tão grande, tão absurdo, tão além de qualquer coisa que você pode imaginar, que se Ele te contasse hoje, você não acreditaria. Então, Ele não conta. Ele só trabalha em silêncio. Ele só prepara nos bastidores. Ele só move peças no tabuleiro invisível. E um dia, quando menos você esperar, a porta vai se abrir. A bênção vai chegar. O milagre vai acontecer. E você vai cair de joelhos e dizer: Deus, eu nunca imaginei, eu nunca sonhei, eu nunca acreditei que isso fosse possível. Mas tu fizeste. Deus está trabalhando agora. Deus está movendo montanhas agora. Deus está quebrando correntes agora. Deus está abrindo portas agora. Você não vê porque está acontecendo no reino espiritual. Está acontecendo no invisível. Está acontecendo onde os olhos humanos não alcançam. Mas vem vindo, está chegando. E quando chegar, você vai entender por que demorou. Você vai entender por que Deus te fez esperar. Você vai entender que cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de desespero, tudo tinha um propósito. Tudo estava te preparando para receber algo que você não estava pronto para segurar. Então, não desista. Não pare de orar. Não pare de confiar. Não pare de crer, porque o que vem é grande demais para você perder por impaciência. O que vem é glorioso demais para você abrir mão por desespero. O que vem é eterno demais para você trocar por uma solução rápida e superficial. Fica firme, aguenta, resiste, porque a vitória está chegando. O milagre está chegando. A resposta está chegando. E quando chegar, você vai testemunhar, você vai glorificar, você vai adorar, porque vai saber que só Deus poderia ter feito aquilo. E agora, vamos nos ajoelhar juntos e entregar tudo isso nas mãos do Pai. Vamos orar com fé absoluta, com confiança total, com rendição completa. Porque Deus está ouvindo, Deus está vendo, Deus está agindo, e Ele vai cumprir cada promessa que fez para você. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora de joelhos, quebrado, cansado, mas ainda confiando em Ti. Senhor, eu confesso que a espera tem sido difícil. Eu confesso que tem dias em que eu quero desistir, dias em que parece que Tu me esqueceste, dias em que parece que o céu está fechado. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar, eu escolho crer que Tu estás trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu escolho acreditar que Tu estás preparando algo grande, mesmo quando tudo parece parado. Senhor, perdoa a minha impaciência. Perdoa as vezes que eu tentei forçar portas que Tu fechaste. Perdoa as vezes que eu duvidei de Ti, que eu reclamei, que eu murmurei. Eu reconheço que Tu és Deus e eu não sou. Eu reconheço que os Teus caminhos são mais altos que os meus. Eu reconheço que Tu vês o que eu não vejo. Tu sabes o que eu não sei. Tu ages quando eu não percebo. Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos. Se algo que eu quero não é da Tua vontade, tira de mim. Se algo que eu estou pedindo não é bom para mim, fecha essa porta. Eu confio em Ti. Eu escolho a Tua vontade acima da minha. Eu escolho o Teu tempo acima do meu. Eu escolho o Teu caminho acima do que eu acho que é melhor. Senhor, esvazia-me de mim mesmo. Quebra o meu orgulho. Tira a minha arrogância. Destrói a minha autossuficiência. Porque eu não quero ser cheio de mim, eu quero ser cheio de Ti. Eu não quero confiar em mim, eu quero confiar em Ti. Eu não quero a minha glória, eu quero a Tua glória. Pai, dá-me força para esperar, dá-me fé para crer, dá-me paciência para resistir, porque eu sei que o que Tu estás preparando é grande. Eu sei que o que vem é impossível. Eu sei que a Tua promessa vai se cumprir. Então eu vou ficar firme, eu vou permanecer de joelhos, eu vou continuar confiando, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a espera parece eterna. Senhor,
Eu entrego nas tuas mãos cada área da minha vida que está parada. Eu entrego o trabalho, o relacionamento, a saúde, as finanças, a família. Tudo que parece impossível, tudo que parece perdido, tudo que parece demorado, eu coloco nas tuas mãos agora. Faz o que só tu podes fazer. Move o que só tu podes mover. Abre o que só tu podes abrir. E quando a vitória chegar, quando o milagre acontecer, quando a resposta vier, eu vou te dar toda a glória. Eu vou testemunhar do teu poder. Eu vou contar para o mundo que tu és fiel, que tu cumpres as tuas promessas, que tu não abandonas os teus filhos. Obrigado, Pai, porque mesmo agora, enquanto eu espero, tu estás trabalhando. Obrigado porque a espera não é castigo, é preparação. Obrigado porque tu me amas demais para me dar qualquer coisa. Tu estás preparando o melhor, e eu vou esperar, eu vou confiar, eu vou crer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.